Olá a todos, mais um vídeo aqui no canal. Peço a todos aqueles que não são inscritos que se inscrevam, deixem um like aí caso gostem do conteúdo, compartilhem, fiquem à vontade na seção dos comentários como sempre. Bom, já faz um tempo que eu não gravo e eu devo muitas desculpas ao pessoal que estava me acompanhando, as pessoas do meu canal, as pessoas que eu me comprometi a gravar mais. Só que acabou tendo uma interrupção devido a uma série de fatores, né, trabalho, estudos e assim, eu não me esqueci, tem muitos conteúdos ainda que eu preciso upar no YouTube, tem muitos conteúdos que eu preciso ainda gravar. Os conteúdos do Eric Feigen seguem, na verdade, a todo vapor, fiz assim, muitos avanços no estudo dele. Mas o vídeo de hoje, né, não é sobre o Eric Feigen, embora tenha uma certa conexão com ele. Eu vou já explicar o porquê. Mas não deixem de continuar aí seguindo o meu canal, não deixem de buscar aí, mandar alguns temas para mim que vocês acham interessantes. E ao final desse vídeo eu vou falar como está o prosseguimento dos meus estudos acerca dele e do que ainda vai vir aí no canal. Então, se você tem interesse, né, aguarde até o final do vídeo ou pule aí para os minutos finais dele. Portanto, o vídeo de hoje é sobre um tema que eu gosto muito, que é falar sobre filmes de terror, né? Eu vou falar aqui sobre o que é um bom filme de terror, né? O que é um bom filme de terror, quais são os elementos mais importantes que esse filme tem que ter. E eu vou falar isso baseado na experiência de ter visto ontem, né, o filme A Hora do Mal, que muita gente está elogiando, e realmente com razão. É um filme muito bom, é um filme que consegue reunir os principais elementos importantes numa narrativa que se considere um filme de terror. E é claro que ele possui algumas coisas que eu acredito que desnivelam ele um pouco no nível de excelência de terror em relação a outros filmes deste mesmo gênero. E eu vou comentar aqui quais são esses elementos relacionando com outros filmes, com outras franquias. Por exemplo, relacionado com a franquia Invocação do Mal, vai sair o mais novo filme deles em setembro, com filmes do estúdio A24, que tem despontado há pelo menos uns 10 anos como um dos melhores estúdios de produção de filmes de terror. E para começar a falar sobre este tema, eu preciso fazer uma diferença, né, introduzir vocês a determinados temas, né, formas que nós captamos o terror na nossa experiência humana. É aí que entra um pouco, né, a filosofia do Eric Feigen, para me ajudar um pouco, me dando esse arcabouço de conhecimentos acerca de como, a partir da nossa experiência fundamental como seres humanos, nós conseguimos captar, né, e julgar um filme, uma narrativa, se ela realmente mexeu conosco, como um filme de terror, ou se foi uma experiência passageira. E é o que eu vou fazer aqui nesse vídeo. E aí eu vou falar aqui um pouco sobre o primeiro tipo de filme de terror, né, que é o filme com jump scare, né? Esse tipo de filme de terror já foi muito popular, né? Eu acredito que era o gênero mais utilizado até meados de 2015, né? Com raras exceções, eu diria que foi o gênero predominante de filmes de terror. E o jump scare é baseado, né? Por que tem esse nome, né, jump scare? Porque ele é baseado no susto, né? Ele é baseado em um corte rápido de cenas que introduz aí uma surpresa, um susto, uma figura horrenda, tudo aquilo que causa um pico de adrenalina nos telespectadores e ao mesmo tempo sugira ação, movimento. Então, a maioria dos filmes de terror, e até hoje a gente ainda tem muito filme que trabalha com esse tipo de gênero. Eu considero o jump scare um gênero fraco, ou seja, o filme de terror que baseia sua narrativa unicamente no jumpscare, ele é fraco. Ele é normalmente um filme que ele não tem uma narrativa forte o suficiente, personagens complexos o suficiente para manter os telespectadores assistindo. Por conta disso, o diretor acaba investindo no jumpscare. E por que o jumpscare é um terror basicão? É um terror assim que tipo qualquer um consegue fazer. Porque o jumpscare ele é baseado no que eu chamo, na minha nomenclatura, de terror intuitivo. O que significa isso? O ser humano ele possui, né, uma capacidade instintiva de perceber perigo. Ou seja,
nós temos, né, o nosso instinto, né, que ele vai captar das situações aquilo que é uma ameaça imediata à nossa integridade física, né? Isso é o que nós temos em comum com os animais. E esse instinto ele é ativado mediante a surpresa. O que é o elemento de surpresa? Ele é algo que quebra com a naturalidade da situação. Ou seja, eu estou no meio de uma floresta e de repente eu vejo um leão. Eu tenho um pico de adrenalina porque a minha intuição capta o leão, rapidamente a minha razão, né, o meu aparelho racional identifica que aquele animal ele é um perigo, né, e ele manda uma série de estímulos sensoriais que comunicam o quê? Fuga, medo. Né? E eu consigo compreender que aquela figura do leão é uma ameaça à minha integridade física. Né? Da mesma forma, você introduzir uma surpresa para uma pessoa, ou seja, a pessoa está ali quieta numa situação, de repente você assusta, ou seja, você quebra com a monotonia da situação e induz a ela a um pico de adrenalina. Você está fazendo um jump scare, você está assustando ela. Só que após a introdução desse pico de adrenalina, a tendência é que o organismo da pessoa ele seja induzido ao movimento, à ação, uma reação rápida, a sair correndo. Tá? O terror acaba não ficando predominante nessa situação. O que acaba ficando predominante é a sensação de fuga, fugir deste medo, que é compreensível, ou seja, eu compreendi que aquela é uma situação de ameaça a mim e eu vou fugir. Nos filmes de terror, muitas vezes se introduz esses elementos, né, e com a introdução de figuras horrendas, né, ou seja, a introdução de, sei lá, demônios, pessoas com algum tipo de anomalia, né, mutantes. Terror, assim, que acaba também mexendo um pouco com esse senso, né, de tipo assim, algo que é totalmente exterior, né, extrínseco à normalidade da razão humana. Assim, o jumpscare ele é muito utilizado porque ele é um meio fácil de você assustar as pessoas. Inclusive, boa parte de toda a saga da Invocação do Mal utiliza o jumpscare. Porque além dele introduzir esses sustos, né, gritos, músicas que estimulam a adrenalina da pessoa, ele também, né, utiliza muito figuras horrendas, demônios, né, entidades, como nesse próximo aí, embora eu não saiba dizer aqui o que os diretores entendem como diferença entre demônios e entidades, né? Enfim. Mas percebam que esses terrores, né, eles compartilham justamente a aproveitar esse instinto de autopreservação que nós carregamos desde a época das cavernas e colocar eles como um estímulo para as pessoas verem os filmes de terror, né, para elas sentirem esses picos de adrenalina. E, no entanto, muitas vezes a narrativa é fraca. Por exemplo, eu considero a saga da Invocação do Mal uma narrativa de terror fraca. É uma narrativa que muitas vezes não se sustenta. E o que liga muitas vezes a Invocação do Mal ser um filme que tem feito sucesso é, primeiro, a ideia, né, de que o casal Warren teve prestígio, autorização da instituição da Igreja Católica para fazer os exorcismos. Então isso aí dá um senso de veracidade, tipo assim, isso aí é real, né? Isso se introduz no nosso mundo racional, como se fosse algo verossímil, como se aquilo realmente acontecesse daquela forma. Né? Então isso cria aí um certo medo da possibilidade real daqueles eventos. Né? E é claro que mesmo assim, a Invocação do Mal perde muito, assim como muitos outros gêneros de terror, quando ele coloca muito do terror em figuras, seres, que estão fora do âmbito da racionalidade humana. Né? A utilização de figuras, né, demônios, que, no entanto, quando aparecem, né, nos filmes, eles carregam um senso de formas humanoides, ou seja, parecem realmente atores ali, né? E, querendo ou não, isso cria ainda nas pessoas uma sensação de identificar as formas desses seres, e o terror vem mais da surpresa, né? Contudo, eu diria que a partir de 2015 nós tivemos uma mudança nesse cenário de filmes de terror para a introdução de um novo tipo. Eu digo 2015 porque foi justamente quando o estúdio A24
soltou o filme da Bruxa, né? Que se passa numa época de perseguição religiosa dos puritanos ingleses, entre eles, e uma família puritana vem para os Estados Unidos buscando refúgio e passa a ser perseguida por uma figura misteriosa que vive nas montanhas, na floresta ali, que é uma bruxa, né? Esse filme, ele, na minha concepção, é um marco de mudança do gênero de filme de terror, que já estava ali muito solapado do jumpscare, particularmente no estilo found footage, ou seja, falso documentário de gravações, que para mim também é um dos gêneros hoje mais cansativos, chatos, ridículos que tem. Quando o filme da Bruxa veio, ele mudou um pouco esse cenário. Junto com ele, depois eu acredito que em 2016 ou 2018, veio o filme Hereditário. Esses dois filmes, eles partiram em comum, como sendo esse marco de mudança, de não trabalharem mais como jump scare como centro da narrativa. O centro do terror não é mais o jump scare, é um outro tipo de terror. É um terror que eu chamo de terror racional. Se o jump scare ele trabalha com o terror instintivo, ou seja, aquele terror que te pega de surpresa e te causa um pico de adrenalina, esse terror racional ele não propõe trabalhar com o instinto da pessoa. Ele perturba a razão da pessoa. Vamos entender como é que funciona. Dando um exemplo. Se a gente vê um leão na nossa frente, nós vamos ter um pico de adrenalina, ter um instinto de fugir, mas nós vamos estar compreendendo a situação. Eu vou compreender com o meu aparelho racional que eu estou diante de um leão, que é uma figura ameaçadora à minha integridade física. No entanto, e se eu ver uma velhinha, frágil, com uma cara de bondosa, começando a andar na minha frente bem rápido com uma faca para me matar, com um sorriso sádico? Ou uma criança aparentemente inofensiva, também carregando um sorriso sádico e avançando para me matar. Percebam que, nesses casos, o que perturba é justamente a desconexão que a figura que nós estamos captando deveria nos passar segurança. Ou seja, quando eu olho para uma velhinha, quando eu olho para uma criança, o meu aparelho racional ele identifica ali. É um ser humano, é uma velhinha, é uma criança, e ele informa. Não são figuras ameaçadoras. E, no entanto, eu vejo uma faca, eu vejo um sorriso que transmite ameaça à minha integridade física. Então você tem aí a junção de dois elementos que perturbam a razão humana. E aí esse tipo de terror que começa a fazer sucesso, é um terror que ele possui uma lógica, ele possui uma espécie de sistema que só funciona dentro daquela lógica. E isso perturba a razão humana, por quê? Nós tentamos entender aquilo, nós tentamos logicizar, racionalizar, e isso nos paralisa. Por quê? Instintivamente, eu não vou sentir medo de olhar para uma velhinha, de olhar para uma criança. Mas, na medida que essas figuras avançam para ameaçar a nossa integridade física, entra-se um conflito entre o instinto, de perceber que aquilo ali é uma ameaça, e o aparelho racional, que olha para aquelas formas e continua pensando, por quê? Como? Ou seja, aquilo perturba a ordem da razão, perturba o mundo racional de ordem que nos dá segurança. E esse é um novo tipo de terror que começa a fazer sucesso e que é a essência do A Bruxa, do Hereditário e do mais novo sucesso do Zach Greger, A Hora do Mal. E o Zach Greger já tinha dirigido o filme, que é o Noites Brutais, que também trabalha muito com esse tipo de terror, que é o terror racional. E uma também das características do terror racional é excluir figuras extrínsecas à razão humana, como, por exemplo, demônios e entidades. Não é tão natural para esse tipo de terror trabalhar com esses seres explicitamente, ou seja, mostrando essas formas. Porque são formas que escapam à experiência humana. São formas que não é normal nós vermos isso. Existem muitos poucos relatos de pessoas que viram concretamente, explicitamente, com os olhos,
demônios, figuras desse tipo. Esse tipo de terror ele vai trabalhar com coisas mais acessíveis à nossa razão, tipo cultos de bruxaria, né? Feitiçaria, que são coisas que estão presentes em vários relatos de experiências humanas e, no entanto, elas escapam ao nosso domínio racional. Por quê? Porque ao mesmo tempo que elas participam de experiências humanas, nós tendemos a racionalizá-las e excluir elas do domínio racional. E, no entanto, elas estão presentes na maioria desses filmes como sendo algo que funciona, como algo sistêmico, como algo que faz parte da experiência humana comum. Todos nós conhecemos alguém, em algum momento da vida, ou em algum relato, que entrou nesse tipo de prática, né? Sei lá, feitiçaria, bruxaria, ritualística, né? Invocação, conjuração. Tudo isso faz parte do horizonte de experiência humana que, no entanto, é descartado na categoria de fantasia. E, no entanto, todos esses filmes eles aproveitam isso que ainda faz parte do nosso horizonte de experiência e explora mais a fundo, né? Porque isso perturba o nosso aparelho racional. E um outro ponto que esses filmes exploram muito, né, é justamente aquilo que entra no horizonte, né, da razão, nesse sentido aí, que é o terror psicológico. Ou seja, o terror psicológico ele vai lidar justamente com aquilo que mexe com o nosso emocional e, ao mesmo tempo, a nossa razão tenta racionalizar aquilo. Isso é muito da ordem dos sentimentos, ou seja, vamos pegar um exemplo do tanto A Hora do Mal quanto esse filme Hereditário, eles lidam com uma experiência em comum, que é o luto, ou seja, a perda de um ente querido. E, no entanto, a narrativa ela vai introduzindo esses elementos para que nós possamos partilhar dos mesmos sentimentos humanos que os personagens estão sentindo. E, ao mesmo tempo, ele vai levando a experiência desses sentimentos até o cume em que se introduz o terror. E o terror ele emerge dessa experiência humana, do luto, nesses casos, do abuso emocional e sexual, como, por exemplo, no filme Noites Brutais, do abuso emocional, que acontece também no Hereditário e nesse Hora do Mal. Então você tem aí a introdução de um terror que ele começa a emergir de uma experiência humana fundamental, comum, e que, no entanto, é assustadora, que é a perda da racionalidade, da normalidade daquela experiência que começa a mostrar um fundo mais obscuro e mais assustador do que deveria ser. Que é justamente essa questão do terror psicológico, de um terror que a psicologia, né, tenta ali racionalizar, explicar, mas ela começa a ver que existe um limite, né, um limiar ali de que já escapa à sua explicação. O A Bruxa também foi inovador nesse sentido, tanto que muita gente faz uma interpretação psicanalítica deste filme, assim como o Hereditário. Ou seja, tentam abstrair dali o elemento do terror, o elemento assustador, o elemento ali que é, digamos, não natural, e tenta racionalizar através de uma simbólica. E quando eu digo não natural, isso também é a introdução desse novo tipo de terror racional. Embora ele seja um terror racional, não quer dizer que ele seja racionalizável. Quer dizer que ele mexe com a nossa razão, porque é inquieta, porque incomoda, justamente porque assusta a nossa razão. E todos esses terrores, eles também trabalham com o aspecto, como eu falei, da feitiçaria. E o que é a feitiçaria? Né? A feitiçaria, ou a magia, é a tentativa, né, de realizar uma série de operações conjugadas que a realização delas causa uma correlação, um efeito causal na ordem natural, que, no entanto, esse efeito produzido é desproporcional aos atos realizados. Né? Ou seja, a conjugação de uma série de desenhos, de uma série de performances que, isoladamente, elas significam apenas uma performance. E, no entanto, a realização conjugada delas
acaba produzindo um efeito desproporcional, como, por exemplo, a pessoa ter a sua coluna dobrada, né? Como se fosse uma vareta, facilmente. Algo que é desproporcional à ação feita. O que viola, né, as leis naturais, viola a ordem e a razão, ou seja, viola o senso de causalidade, o senso de racionalidade que nos dá segurança, que é o senso que permite com que nós sigamos a nossa vida, né? Ou seja, um senso de que as coisas estão em ordem. Esses filmes eles mexem com isso porque eles desordenam este mundo. Eles mexem com esse senso de que eu não entendo o que está acontecendo. Isso aqui escapa à ordem racional. Isso aqui é irracional. Isso aqui não deveria estar acontecendo, né? Não há uma explicação e a gente está tentando ali constantemente explicar, porque não tem introdução de elementos propriamente sobrenaturais, né? Não tem a introdução ali de elementos fantasiosos como demônios, fadas, entidades. Não, você tem ali ainda elemento da experiência humana. E isso assusta muito. E esse tipo de terror ele trabalha com esse elemento do não natural, daquilo que perturba a razão, invadindo o nosso horizonte. Normalmente um horizonte calmo, ou seja, no Hora do Mal você tem ali uma pequena comunidade onde todo mundo se conhece, mas ainda assim uma cidade moderna, uma cidade com smartphone, uma cidade em que assim você não tem uma obscuridade ali. E, no entanto, você tem a introdução de um personagem ali que começa a realizar uma determinada série de atos que desafiam a lógica, né? Produz uma série de efeitos que não tem lógica aquilo, não tem um porquê. Por que está acontecendo isso aqui? Qual é a explicação? Você não tem a introdução desses elementos. Permanece sempre ali um estado de dúvida. Isso é uma coisa muito boa desse tipo de filme de terror. Por quê? Porque o verdadeiro terror não é aquele terror que vai mexer com o teu instinto primário, da surpresa, né, instintivo. Não, porque isso aí normalmente causa um pico de adrenalina em ti e tu já sente uma vontade de fugir. Mas tu sabe com o que tu está lidando. Agora, algo que é a experiência de terror fundamental dos seres humanos. É o terror do desconhecido, é o terror daquilo que escapa à nossa razão, porque é algo que nós não conseguimos raciocinar, é algo que nós não conseguimos logicizar. E percebam, nós estamos constantemente fazendo isso. Nós estamos tentando racionalizar o nosso mundo próximo. Na maioria das vezes, a gente está tentando racionalizar as nossas emoções ou as emoções dos outros. Nós estamos ali tentando entender o que fulano, ciclano disse, por que disse isso, por que eu estou dizendo isso e aquilo. E, normalmente, né, na experiência comum do Brasil, nós temos essa racionalização péssima, né? As pessoas não conseguem raciocinar direito as próprias emoções, mas a tentativa vai continuando sendo feita ali, né? E, no entanto, nós estamos constantemente tentando fazer isso com outras áreas da nossa vida. A área financeira, a área social, a área dos afetos, né, dos relacionamentos, né? Por que isso deu certo, por que não deu certo. E, em última análise, até com a nossa religião, para quem tem, né? Se a pessoa ali, às vezes, está tentando excessivamente racionalizar a ação divina, isso aconteceu porque fez isso, isso irritou a Deus e, portanto, Deus está te castigando, te punindo. Ou seja, ela criou uma relação causal entre determinada série de eventos aqui da vida dela com o juízo divino, que ela não sabe, entendeu? A pessoa não sabe o que Deus pensa dela ou com relação a outra, mas constantemente nós estamos tentando fazer isso, né? Estamos racionalizando a própria ação divina. E também a ação diabólica, por conseguinte. Se eu fizer isso, o diabo vai ficar com raiva de mim e vai começar a me perseguir. Por exemplo, os católicos, nós estamos no período da Quaresma de São Miguel. E muita gente, às vezes, não quer fazer a Quaresma de São Miguel porque conjugou uma relação causal, né, de que se eu fizer esta Quaresma de São Miguel, ou seja, se eu fizer essa determinada série de orações, o demônio vai me perseguir. Baseado em quê? Baseado numa série de eventos que eu observei na minha vida e eu projetei isso aqui, né? Ela racionalizou esses eventos. Ela está fazendo essa tentativa. No entanto, essa racionalização é uma operação que nós fazemos porque nos dá segurança. Mas, em si, essa operação ela não necessariamente condiz com a ordem do real. Ou seja, não é porque eu estou racionalizando, não é porque eu estou encontrando essa série de correlações que necessariamente é assim. E aí que entra o elemento que esses filmes de terror exploram, que é não apenas mexer com o desconhecido, mas mexer com aquilo que nós achamos que é a totalidade do real. É aquela coisa de tipo, não, feitiçaria não funciona.
Né? Por quê? Ah, não, porque a ciência, porque uma série de estudos científicos, sociológicos, comprovam que, assim, que a magia, a feitiçaria possam funcionar. No entanto, e se a gente começa a ver alguns relatos mais antigos, de várias sociedades acreditavam que isso realmente funcionava e colocavam lá vários relatos de que aquilo funcionava, de começar a pesquisar mais a fundo testemunhos, tanto de quem sofreu como de quem diz que fez. Isso perturba a nossa razão, porque a gente passa a querer racionalizar aquilo. Não, isso aí é psicologismo. Não, você quis, né, acreditar que aquilo estava operando sobre você e acabou acontecendo, né? Wishful thinking, né? A ideia de que aquilo poderia acontecer com você mexeu com você e você acreditou e aquilo produziu efeito sobre você. A gente faz isso muito. Por quê? Porque isso nos dá um senso de ordem. Acreditar que tudo que está ao nosso redor, nós temos um domínio sobre aquilo. Desde a instância mais próxima da nossa vida até a própria realidade sobrenatural que nós racionalizamos ao máximo. Né? Isso para não falar nas vezes que nós fazemos isso com os próprios mistérios divinos em relação à nossa vida. Né? Ou seja, eu compreendi a totalidade da minha vida, Deus acha isso de mim, a Eucaristia não é real, né? Toda a história dos evangelhos é, sei lá, uma mentira ou aconteceu dessa forma, né? E a verdade é essa aqui. Então, nós projetamos muitas vezes isso, né? Racionalizando, e a gente acaba diminuindo a realidade ao nosso redor. E esse terror, ele mexe muito com esse senso moderno, porque ele começa a revelar o seguinte: a realidade não é aquilo que você achava que era, é outra coisa. E agora eu vou ter que comentar um pouco, né, sobre tanto a história do A Hora do Mal, como também a história de outros filmes de terror, para mostrar o nexo comum entre eles e como esse tipo de terror acaba se manifestando. Por que isso gera tanto incômodo em nós? Então, bom, se você não quer tomar spoiler desses filmes aí, né, então eu sugiro não ver essa parte, né? Sugiro aí pular para o minuto tal, que eu não vou mais falar sobre esses filmes, né? Sobre o enredo deles, né? Sobre a história se desenrolando. Mas se você não tem medo de tomar spoiler, né? Medo. Se você não se incomoda com isso, na verdade quer explorar, ou já viu o filme, já viu esses filmes e quer compreender melhor, então continua aí. Muito bem. Sobre A Hora do Mal que eu vi ontem. O filme basicamente é sobre o estranho sumiço de várias crianças da sala de uma mesma professora. E só uma criança fica, né, viva ali, residindo ali na comunidade. Isso gera um incômodo em todo mundo. Tipo assim, um monte de criança sumiu, não se sabe para onde, não se sabe o porquê. Né? Elas saíram da casa delas no mesmo horário, né, correndo, que nem o Naruto. Né? Isso que é engraçado. Elas saíram correndo assim com o bracinho aberto para não sei onde e sumiram. E fica um mistério. Ou seja, você tem aí o elemento do desconhecido. Algo que perturba a nossa razão. Né? Tipo assim, por que aconteceu isso aí? Não tem nenhum elemento ali fora. Né? Não tem, sei lá, o flautista, né, soprando lá uma flauta, chamando as crianças. Não aparece nada ali. E isso perturba. Como? Foi um complô? Não, você fala, não teve nada disso. Né? Eles não conseguem ver nada que una o motivo de por que essas crianças sumiram. Você só tem uma criança que ficou e a professora. E aí que entra o problema, né? Todo mundo começa a culpar a professora. Por quê? Porque começa a racionalizar o problema. Bom, já que foi todo mundo da turma dela que sumiu, então ela tem alguma coisa a ver com isso aí. Deve ser ela. Né? É a adulta responsável por aquelas crianças. Né? Todo mundo sai prejudicado, então ela tem que ser a culpada. E aí a comunidade toda se volta contra a professora, chamam ela de bruxa, né? Pelo menos um ou dois chamam ela de bruxa, mas o restante não sabe explicar como, mas projeta a raiva nela. Né? Ou seja, racionalizou todo aquele temor, né? Não estava encontrando uma explicação, então simplificaram. Não, tem que ter alguma coisa a ver. E você vai acompanhando o filme e, bom, você simpatiza com a mulher. Você vê que ela é uma mulher frágil, uma mulher confusa, uma mulher ali que se importa de verdade com os alunos dela e que ela aparentemente ela não tem culpa de nada. Né? E a história começa do ponto de vista dela. Né?
E aí ela tenta se aproximar do garoto, né, mas ela percebe uma certa... Né, o garoto não quer papo com ela. Né, o garoto assim, parece assim, que tem algum problema, anda muito tímido, muito fechado, mas a gente atribui isso a ele ter sido perguntado por várias pessoas da imprensa, então aquilo deve ter deixado ele muito assustado com toda a experiência. Né? E aí, ainda dentro do ponto de vista da Justine, que é a personagem principal, nós temos aí a introdução de alguns elementos estranhos, que é quando ela tem, por exemplo, um pesadelo, e tu tem a introdução do jump scare, né, que aparece uma mulher no teto, né, rápido, e de repente ela não vê mais a mulher, ela se assusta. E na última cena do arco dela, do ponto de vista dela, nós temos a primeira introdução daquilo que é de verdade o terror, que é a porta se abrindo, né, a porta da casa do menino, que ela foi lá vigiar para saber se aconteceu alguma coisa, estava notando que a casa estava toda fechada, os pais não saíam mais. E emerge das sombras da casa uma mulher andando, né, andando meio correndo ali, com uma tesoura na mão, o cabelo todo desgrenhado, e no entanto ela não vem com um susto, né, um jump, não, ela vem lentamente, continuamente, né, ela vem andando mais ou menos assim, né, não sei se dá para imaginar. Ela para na frente do carro, né, vê que a Justine está dormindo, você não vê o rosto dela, ela dá a volta, entra e corta uma mecha do cabelo, né, e a cena corta. Isso assusta muito, porque você não tem um pico de adrenalina que sobe e desce. Não, é uma tensão continuada. Isso que é o verdadeiro terror, porque ele te introduz numa sensação de desconforto. Esse é mais um elemento que eu não comentei, né? E eu vou comentar aqui acerca desse filme que todos eles partilham. É o terror do desconforto, né? De náusea, de perturbação à ordem da razão. Né? Ou seja, ele te introduz numa situação que te deixa extremamente desconfortável, porque perturba o senso de naturalidade, seja do andar da pessoa, do olhar da pessoa, da forma dela gesticular. Ou seja, aquilo perturba a nossa razão. Né? E a introdução desse elemento aí funciona como se fosse algo que não encaixa na ordem do que está acontecendo ali. Ou seja, tu vê uma pessoa saindo, né, com uma tesoura na mão, andando de uma forma que já não é muito normal, não é muito humana, e corta o cabelo dela. Ou seja, é algo que não é racional. Né? E aí, ao longo do filme, você vai tendo cada vez mais a introdução desses elementos. O próximo arco é o arco do Archer, que é o personagem interpretado pelo Josh Brolin. E ele começa, né, a suspeitar que tem alguma coisa muito errada, né, na forma pela qual essas crianças sumiram. Ele inicialmente culpa a Justine, mas ele tenta, né, entender assim, bom, o que está acontecendo aqui. E ele tem um pesadelo uma hora em que ele vê o filho dele correndo e tal, e ele vai atrás do filho dele. E ele vai justamente na casa, né, dessa criança que ainda ficou viva, que ainda ficou residindo ali. E nesse sonho interessante, que você prestar atenção, o movimento da criança ele é estranho. É uma corrida muito rápida para uma criança. Né? Eu não sei se ali na hora eles aceleraram um pouco, mas é o que, pela percepção, você começa a achar que tem alguma coisa estranha aqui. Uma criança não corre tão rápido assim. Né? Um movimento muito ritmado. E quando ele entra na casa, no sonho, né, ele vai vendo ali e tal, o filho dele, tenta se comunicar com o filho dele tá mudo, e de repente aparece a mesma mulher, né, bem rápido assim, talvez 1 segundo, 2 segundos, olhando para ele, né, dando aquele jump scare. De novo, introdução desse elemento ainda, né, mas é o mesmo rosto. É um rosto assim, parece de uma mulher muito enfeitada, né, parece uma mulher vestida de palhaço. E aí nós temos a mudança do ponto de vista. E aí vai mudando de ponto de vista, né, na narrativa. Tem aí um personagem que é o supervisor da Justine, né, o supervisor, o diretor da escola, que também aparece já no final do arco do Archer, e a história dele começa a ser contada depois. Né? O ponto que aparece a história dele, né, é justamente onde a gente começa a ver um terror cada vez mais crescente e a introdução do elemento que todos esses filmes têm em comum também, que é o elemento da feitiçaria, o elemento da bruxaria. Por que é importante esse elemento da bruxaria nesse novo tipo de gênero de filme de terror? Por que o elemento da bruxaria é importante nesse novo gênero de filme de terror? Porque ele envolve atos humanos, atos que participam da experiência humana, ou seja, sei lá, uma pessoa fazendo bruxaria.
Embora isso não seja muito normal, seja algo assim até recriminável, né? Na maioria das sociedades normais, é algo que sempre foi feito. A bruxaria existe há tempo demais. Né? Sei lá, você vai pegar ali relatos da antiga Israel, a bruxaria era proibida, né? Mas ela era feita mesmo assim, né? Mas era criminalizada. Em várias outras sociedades ela também era feita, mas ela sempre foi vista como uma atitude marginal. No Império Romano, por exemplo, a bruxaria ela não era legalizada, ela era considerada também crime. E em todas as sociedades a bruxaria era criminalizada porque se acreditava que ela realmente produzia efeitos concretos, que ela realmente poderia acabar com casamentos, que ela poderia fazer o pau dos caras murchar, entendeu? Podia fazer as pessoas ficarem loucas. Então, em todas essas sociedades, a bruxaria ela era vista como algo ruim, mas algo que era pertencente ao reino humano. Ou seja, não eram demônios aparecendo, não eram demônios fazendo prejuízos aos seres humanos, eram pessoas humanas. Então é o que participava da ordem da nossa experiência humana comum. E esses filmes eles têm que aproveitar um pouco do elemento da bruxaria porque ele é um pouco o limiar daquilo que você pode mostrar no cinema de algo que é humano, de algo que ainda assim é irracional. Ou seja, você entende ali que a pessoa está fazendo uma série de atos, uma performance, mas o efeito é totalmente desproporcional. Não precisa ter um jump scare, não precisa ter a introdução de uma figura demoníaca horrenda, não. É simplesmente esse efeito irracional, esse efeito que perturba a ordem da razão acontecendo na nossa frente. E a gente está tentando entender por quê. E em vários pontos do filme, você tem a utilização desses elementos da bruxaria no filme. Você tem isso acontecendo no Hereditário também. Ou seja, atos, performances que são uma feitiçaria, que criam efeitos desproporcionais à causa. Você tem isso também no A Bruxa, óbvio. Você tem isso em alguns filmes como Midsommar, que também lida um pouco com abuso emocional. Você tem ali bruxaria acontecendo, né? E você tem isso num filme antigo, que é O Bebê de Rosemary. Eu acho que O Bebê de Rosemary é também um dos poucos filmes antigos que já trabalhavam e exploravam esse tipo de gênero de terror, né? Chamavam de terror psicológico. É também uma outra forma de encarar. Que é justamente, nada muito ali é horrendo. Sempre fica um pouco no limiar daquilo que é sanidade normal e para aquilo que é algo que entra no limite do natural. E o Hora do Mal explora muito bem isso, né? Eu não tenho o que criticar com relação à história. Ela é muito bem construída, ela é muito bem amarrada. Eu só achei que utilizou muito jumpscare. Eu só achei que em algumas cenas aí poderia ter se utilizado algumas mudanças. Por exemplo, tem uma cena lá que a mulher ela tá fazendo lá um controle, né, nos caras, e a cara deles tá pouco desumanizada. Entendeu? Uma das características desse tipo de terror que eles deveriam explorar mais, e foi explorado no Noites Brutais, é a desumanização. Ou seja, a pessoa sabe que está lidando ali com um ser humano, mas a aparência dele, o rosto dele, perde aspecto humano. Noites Brutais, você tem isso bem explorado na figura do monstro, que na verdade é um ser humano, ou era para ser um ser humano. Um ser humano ali que foi deformado após sucessivos abusos, após sucessivas perturbações da razão dela, principalmente por conta do abuso. Então, ela é desumanizada, ela se torna um monstro, uma figura que, ao mesmo tempo que tem resquícios da forma humana, é desproporcional ao que se esperaria de um ser humano comum. No Hereditário, você tem um pouco isso. Aqui no filme do Hereditário, você tem personagens ali aparecendo no limiar do que seria, né, esperado de um ser humano, né? De repente a pessoa começa a flutuar, por exemplo. Ou seja, você tem algo que perturba a ordem da razão ali. No Noites Brutais tem muito isso, é o mesmo diretor, né, que é o Zach Greger, só que eu acho que faltou ele utilizar e explorar mais isso no rosto dos personagens nesse filme do Hora do Mal. Eu acho que, enfim, podia ter ficado um pouco melhor para criar mais esse desconforto, né? De realmente você perceber assim, mudou alguma coisa nesse personagem, né? No entanto, outros elementos do filme são muito bons, como por exemplo a introdução de uma série de elementos
da bruxa lá, né? Que começa a conjugar uma série de elementos que não é explicado o porquê eles causam aquele efeito, não é explicado como, no entanto, a gente vai percebendo no filme, ou seja, ela faz e gera o efeito. Ela faz outra coisa e gera tal efeito. Ela coloca tal objeto e gera tal efeito. Então nós vamos aprendendo junto com o telespectador. Nós vamos aprendendo junto com quem está participando ali da ação do filme, né? Então, essa desinformação, ou seja, eu não sei o que está acontecendo, eu estou tentando entender ao mesmo tempo que a pessoa está passando por aquele susto. Isso já é um grande desconforto e incômodo, porque aí você está tentando racionalizar a coisa na mesma hora que ela está acontecendo, né? Isso é muito bom. Isso é o novo tipo de gênero de terror de filme que tem que ficar. É um gênero de terror que é mais criativo, ou seja, ele possui um sistema próprio, um sistema de pensamento, uma lógica própria. E só faz sentido se você entrar nessa lógica, né? E isso é fundamental para um filme de terror ele dar certo. Ele precisa, de algum modo, fazer com que você saia da lógica que você está acostumado a entender a realidade. Ele precisa perturbar esse seu senso de lógica, de razão, que é o senso que nos dá segurança. Tipo assim, no meu mundo, no mundo racional das coisas, isso aí não acontece. Só que quando ele começa a introduzir elementos que fazem parte da ordem desse nosso mundo muito racional e começa a pervertê-lo, ou seja, começa a dizer o seguinte, olha, pode acontecer isso aqui, entendeu? Isso aqui existe. Isso aqui, que a sua razão, que você expulsou do seu mundo racional, existe e sempre existiu, né? E isso cria uma perturbação. Porque aí você começa a pensar, bom, eu não estou seguro. O mundo em que eu vivo, o mundo da razão, o mundo em que nós todos somos partícipes, não é um mundo tão racional como nós esperávamos. E isso cria uma grave perturbação, né? Isso cria um desconforto muito grande. Quando é que isso pode vir a acontecer, né? Então, eu acho que o Hora do Mole explora muito bem isso aí, né? Esse desconforto, a introdução desses elementos que o Hereditário explorou muito bem também, né? E também o desconforto psicológico de você entender ao menos os motivos do porquê aquele personagem está fazendo aquilo. Então, por exemplo, no A Bruxa, né, do Estúdio A24, que acho que é do Ari Aster, esse filme. Você tem aí a bruxa fazendo o que ela faz porque ela precisava matar crianças, porque a partir da gordura das crianças, ou seja, após ela esfacelar as crianças, ela poderia obter a juventude. Ela poderia continuar se mantendo viva. Ao mesmo tempo que ela precisava destruir toda aquela ordem familiar para poder ter o que ela queria. No Hereditário, você tem também esses elementos, né? Ou seja, uma mulher que fazia parte de um culto de bruxas, um culto a um demônio, né? Que ele nunca aparece, mas você tem esse culto existente, assim como nós sabemos que existem vários cultos satanistas aí. E eles participam daquela lógica de pensamento de que precisa fazer aquilo ali, e chegam a sacrificar a própria família, né? Então você tem aí esse terror psicológico, né? Você tem esse terror que ele nasce também ali de experiências fundamentais, né? Tipo assim, aproveitar-se e explorar a desunião dessa família, a fragilidade psicológica dessa família para instigar o terror, para instigar o maligno, né? O Hereditário ele cria muito esse desconforto. Boa parte do desconforto do Hereditário, inclusive, vem desse senso, né? De você estar lidando ali com uma experiência muito dolorosa, que é a perda de entes queridos. E ao mesmo tempo você vê o terror sorrateiro ali, né? Explorando a fragilidade humana. Hora do Mal explora também muito bem isso, porque você tem vários personagens ali que eles se tornam reféns do terror crescente ali, né? Particularmente a criança, né? Ela fica cada vez mais frágil à influência da bruxa, né? E, no entanto, você tem motivos racionais também da bruxa, né? Ou seja, eu preciso fazer aquilo para me manter viva, né? Eu estou fazendo isso aqui para me manter viva, né? Então ela dá um motivo racional para aquilo ali. Assim como também no Hereditário, nós precisamos fazer isso aí para trazer, né, a glória ao reino do demônio lá, entendeu? No filme do Noites Brutais, a lógica é a criatura querendo ser amada, querendo ser acolhida. Ela tem uma lógica pervertida daquilo que deveria ser a acolhida emocional. Então tu vê que em todos esses filmes aí, o terror, ao mesmo tempo que ele nos choca, ao mesmo tempo que
perturba a nossa razão, ele opera dentro de um sistema próprio, de uma lógica própria, né? Que também é a base da bruxaria. Bruxaria, feitiçaria, essas coisas aí, magia, elas possuem um sistema próprio que só faz sentido para os praticantes que se conhecem a arte. Esses filmes eles funcionam também um pouco como isso, funcionam como um grimório, né? Eles te introduzem uma lógica que é perturbadora, mas que funciona. Mesmo assim, eu ainda considero A Hora do Mal um filme aí que é bom, entendeu? Ele é superior aí, na minha percepção, ao Invocação do Mal, porque eu acho que o Invocação do Mal explora muito jumpscare, mas ele não... Tem muita coisa aí que eu acho que é inverossímil. Eu ainda posso fazer um vídeo comentando sobre o que eu acho inverossímil na Invocação do Mal, justamente por introduzir muitos elementos que escapam à ordem da razão humana, até para exorcistas, entendeu? Tem um livro que é o Refém do Demônio, em que são os relatos de exorcismos feitos pelo Malak Mart, e em nenhum dos casos você tem a aparição concreta, física, material de demônios ou entidades. O que você tem é uma mudança, né, da percepção da realidade daqueles personagens e também de um certo desconforto racional causado pela atitude dos processos. Mas isso ainda se encontra no âmbito natural, né, de experiência fundamental. Você não tem a introdução de elementos sobrenaturais se materializando, né? Eu acho que o Invocação do Mal ele cai muito nesse problema, né, que acaba tornando a história inverossímil. Já nesses outros, não. A verossimilhança é justamente que, isso aqui acontece. Ritual de bruxaria acontece e tem relato. Você pode até não acreditar que funcione, mas que eles existem como cultos existem, né? Eles estão ali acontecendo. Tem gente matando outras pessoas, sacrificando outras pessoas por conta disso. Tem muito relato disso, né? E aqui eu destaco um novo filme que vai estrear em setembro, que eu já vi por torrent, né? Que eu considero ele superior à Hora do Mal. Ele é mais perturbador nesse sentido, ele chega a explorar um pouco mais esse terror corporal, ou seja, aquilo que dá agonia, desconforta mais, a dor é maior, né? Que é o Bring Her Back, Traga Ela de Volta. Ele também é um filme que explora essa questão de culto, de bruxaria. Mas eu faço uma advertência que ele não é tão bem construído e sistematizado como eu acredito que é a Hora do Mal. A Hora do Mal tu tem uma coisa mais sistêmica, é mais ordenado. A bruxaria ali é mais ordenada. Bring Her Back não. Bring Her Back tem ali, mas tu tem que pesquisar mais a fundo para poder entender a lógica do que está acontecendo ali. Tem que pegar mais elementos no filme. A Hora do Mal não, ele te entrega isso um pouco mais. Se você captar ali devagarzinho os elementos, você vai entendendo ali, não, isso aqui, né? Eu posso comentar, inclusive, mais sobre alguns elementos do Hora do Mal que eu fui descobrindo que tem relação com parasitas, né? Várias vezes ao longo do filme, a gente vai vendo ali a introdução de parasitas, ou seja, a professora explicando sobre o funcionamento, de como um parasita atua, os personagens, né, o Marcos, né, que é o supervisor, e o marido dele, vendo um documentário sobre o parasitismo em formigas. E ao longo da narrativa, nós vamos vendo vários elementos que estão associados ao universo da flora, ou seja, de parasitas do mundo dos insetos, de fungos, né? Eles estão bem ali introduzidos subliminarmente no filme. Eu acho isso bacana porque também se estimula a pessoa a prestar atenção no filme, a entrar mais ainda na lógica do filme. Quando o filme te entrega tudo de bandeja, ou seja, quando ele faz questão de explicar tudo para você, né, ele conforta o teu aparelho racional. Ele está te confortando ali. Está dizendo, então é isso aqui. Quando o filme não explica tanto, isso te extinga, né, a tua razão a funcionar. E para que ela funcione, ela começa a tecer uma lógica que ela tem que captar aí da situação. E é assim que a nossa razão funciona, né? Ela capta através dos elementos intuídos, as coisas ali que você captou, né, os elementos, e ela tenta construir um sistema, que é o pensamento, ou seja, ela vai ordenando aquilo, ela vai dando nexos causais, ela vai ordenando, percebendo, sejam esses nexos causais reais ou não. Quando eles não são reais, ela cria, ela vai atribuindo nexos causais. Ou seja, aconteceu isso provavelmente por conta disso aqui. Então ela vai criando a lógica a partir dos elementos que você captou. Isso extinga, né? Isso extinga a pessoa a
pensar, né? Ou seja, o filme fez com que a pessoa imergisse dentro da narrativa. Isso é bom, porque de algum modo isso começa a gerar efeito sobre você, ou seja, você realmente ali começa a ficar com medo, né? Um filme que teve muito sucesso em fazer isso foi o filme da Chave Mestra, né? Que é um filme justamente que lida com o quê? Com voodoo, né? Feitiçaria também, né? Feitiçaria haitiana, mas é a mesma base, ou seja, a pessoa ali, ela começa a ver que aquilo ali tem uma ordem sistêmica e quando você começa a acreditar naquela ordem, você foi pego, né? Sendo que independente de você acreditar ou não, né? Na nativa ali, ou seja, quem está imerso, ela vai ser afetada de toda forma. Então, gostei muito do Hora do Mal. Como eu disse, é superior a muitos filmes de terror. Inclusive, para mim, é superior à Invocação do Mal. Nesse termo de terror, de ar de desconforto. Mas eu acho que podia ter colocado ali outros elementos que tanto o estúdio A24 já utilizou, quanto que o Zach Gregg, creio que utilizou também no Noites Brutais. Ou seja, o cara que dirigiu antes, né, um filme como Noites Brutais, ele podia ter aproveitado esses mesmos elementos agora, né? Mas ainda assim, é um terror muito bom. Eu acho que eu vou assistir, inclusive, de novo para pegar outros elementos. E ele já prometeu, né, que vai fazer uma prequel, né, um filme anterior, que conte a origem da bruxa. E aí, eu sugiro a todos vocês verem. É um filme muito bom. E aqui eu encerro a parte de spoiler, né? E bom, eu tentei aqui conjugar esses elementos associados a um bom filme de terror, né? Esse novo tipo de gênero de terror, que é o terror racional. É um terror que mexe com a ordem da razão, é um terror que vai justamente mexer com o nosso senso de segurança racional, daquilo que eu compreendo como sendo racional. Então esse novo gênero de terror, ele explora justamente isso. E ele vai partir de experiências fundamentais, né? Seja essa experiência o abuso emocional, o abuso sexual, a perda de entes queridos através do luto, a perda da confiança em familiares, todos esses tipos de terror, eles emergem de uma experiência fundamental psicológica de todos os seres humanos e começa a aprofundar a partir daí. Eu acho isso muito bom porque te força a ficar imerso na narrativa, a participar daquela dor e sofrer o terror justamente por ter participado desta dor que o filme te introduziu, né? Então, eu acho que isso é um gênero muito bom para se explorar mais. Exige criatividade, ou seja, exige, como por exemplo, em todos esses filmes, você vê ali que eles estão indo pelo mesmo ponto, né? A bruxaria. Porque é o que tem se mostrado sucesso e é o que tem se mostrado justamente uma ótima performance entre aquilo que é o terror na sua imediatez racional e o que começa a tocar o ponto do não natural, mas que ainda assim está dentro daquilo que é uma experiência humana, ou seja, aquilo que não escapa ao domínio dos seres captados por seres humanos. Ou seja, eu não vou ver um demônio ali, eu vou ver outras pessoas, mas eu vou ver algo irracional, né? E cada vez menos jump scare, né? Eu acho que é inevitável que esses filmes eles tenham jump scare, tem que ter, né? Eu posso até estar sendo severo demais, né? Dizendo assim, a História do Mal usou muito jump scare, mas talvez tivesse que ter naqueles momentos lá, né? Mas que sirva, né, de percepção para vocês. Se o filme de terror que vocês estão vendo só tem jumpscare, é um filme que tende ao ridículo. Ou seja, é um filme que ele precisa forçar você a entrar em pico de adrenalina para poder ver o filme, para poder manter você preso à narrativa, que deve ser muitas vezes sem coesão. Um filme que investe mais no terror psicológico, no terror que é contínuo, ou seja, aquele terror que faz você permanecer em estado contínuo de desconforto, de tensão, de agonia, de sensação de irracionalidade crescente e ao mesmo tempo dentro daquilo que deveria ser racional. Esse é um filme de terror bom. Por quê? Porque ele explora justamente essa parte do que é o terror racionalizado. É justamente aquilo que perturba a ordem da razão, né? Isso aí cria uma sensação de desconforto maior. Então ele acaba sendo, né, um sucesso como terror, né? Então é isso, né? Encerro por aqui o meu comentário o segredo de um bom filme de terror. E agora eu vou comentar um pouco os avisos gerais, né, sobre a situação minha com o Eric Feiglin, né? Bom, já tem muito tempo que eu não upo vídeos do Eric Feiglin, e eu acho que o motivo principal é porque eu mudei
a minha abordagem novamente do Eric Feiglin baseado na leitura das correspondências dele. Ou seja, eu peguei as correspondências, principalmente de 1950 a 1984, e alguns ensaios que ele havia publicado, que ele não publicou na verdade, que é o ensaio The Beginning and the Beyond, ou seja, o início e o para além, né, que é um ensaio que eu consegui ter acesso. E isso me fez mudar muito da perspectiva que eu estava pensando em abordá-lo, né? Ler essas correspondências me fez entrar em mais contato com a pessoa do Eric Feiglin, ou seja, como ele pensava a realidade, como ele pensava as coisas que ele começou a entrar em contato para estudar, dentre elas a própria compreensão seja da realidade transcendente, seja da forma de se descrever esse tipo de experiência, ou seja, um problema de linguagem, que é acho que um dos principais problemas na qual ele vai se adentrar, na forma de expressar essas experiências, e principalmente um problema que permanece hoje na história, que é um apego cada vez mais a raciocínios proposicionais, a raciocínios dogmatizantes, ou seja, raciocínios que fecham-se à experiência do transcendente e se apegam às proposições de experiências já racionalizadas. Inclusive, a própria forma de você nomear transcendente, imanente, segundo já essas abordagens do Eric Feiglin, eu percebi que é um problema de linguagem, que nós, por conta dessa sucessiva, segundo ele, deformação daquilo que foi passado como símbolo, daquilo que foi passado posteriormente como dogma, quando eu digo dogma, para além do universo religioso, ou seja, daquilo que foi colocado como doutrina, como proposição, ou seja, desta forma, é um dos principais problemas na quais o Eric Feiglin se debruçou. E isso afeta nós até hoje. São assuntos que às vezes eu comento no Instagram, ou seja, o problema de você pensar a realidade como raciocínios proposicionais, ou seja, de que a realidade é feita apenas de proposições racionais e que está fechado aquilo ali. São pontos que eu pretendo abordar mais a fundo, comentando alguns desses ensaios, comentando algumas percepções principais que ele comenta em cartas, comenta em ensaios, comenta nos seus últimos volumes da Ordem Histórica. Então eu pretendo trazer realmente isso, logo que eu conseguir sistematizar e colocar em vídeos. Eu vou ver se eu consigo fazer isso aí talvez para a semana, para setembro, né? Mas eu pretendo trazer essas atualizações mais para cá para o YouTube, porque já é difícil comentar esses assuntos em Instagram. Eu consigo comentar bem na superfície, mas eu pretendo realmente trazer para vocês uma forma mais profunda que realmente mexa, né? E aí entra um pouco a relação com esse comentário que eu fiz do filme de terror, que mexa com aquilo que nós achamos que conhecemos acerca da realidade, que muitas vezes, na verdade, é só uma racionalização fechada, né, de um quadrado, de um pequeno mundo que nós idealizamos, que nós fechamos para a realidade total. Então é isso. Muito obrigado a quem ficou até o fim, né? Não se esqueça de dar o like, não se esqueça aí de, se possível, comentar, compartilhar, né, visualizar até o fim, isso aumenta o engajamento. E deixem aí, né, nos comentários se vocês querem sugestões, ou se vocês querem mandar uma sugestão para mim de um tema que vocês querem que eu aborde, né? Ou aí, pelo menos um like aí para dar um apoio, né? Muito obrigado a todos que ficaram aqui, grande abraço e fiquem com Deus.